Bem-vindos, geminianos, ao A Luz da Lua. Eu sou Mari Corsi, essa é a sua leitura geral e atemporal. Ou para você também, que não é de gêmeos, mas tem o signo no mapa, ou apenas leu ali a chamada do vídeo e se sentiu tocada pela mensagem, faz sentido para você, para você também, seja bem-vindo. Independente de quando você escutar essa gravação, chega sempre no momento que você precisa, tá bem? Absorve o que for para você, o que não for, deixa, porque com certeza para alguém vai servir. Vamos iniciar aqui com um oráculo para dar o tom da leitura, da abertura da leitura. Vamos ver o que vem para vocês. Olha que coisa! Se eu não me engano, veio para Touro. Veio para Touro também essa carta, hein? Plante as sementes, momento de plantio, momento de você criar novas situações, né, novas possibilidades de colheita. Muitas vezes a gente não está muito feliz com aquilo que a gente vive no momento e chega aí um convite para vocês, para que vocês realmente comecem a plantar para o novo, comecem a cultivar aquilo que vocês desejam vivenciar, já que nesse momento muitas vezes você não está vivenciando aquilo que você realmente quer, tá? Então vamos ver com o tarô, eu quero entender o momento de vocês, peço auxílio pro tarô, para entender esse momento atual de vocês, bora lá. A Imperatriz com 10 de espadas, trazendo uma força muito grande, mas a superação de momentos bem difíceis. Eu vou tirar todas as cartas aqui e já falo, olha, muita carta de espadas, 5 de espadas, 6 de espadas, 6 de paus e 3 de paus. Vamos lá. Primeira coisa que é importante vocês entenderem, eu acho que esse plantar as sementes, ele vem bem do lugar que eu falei no início mesmo, que é vocês realmente vivenciarem algo que faça vocês mais felizes, tá? A Imperatriz com 10 de espadas, a Imperatriz é essa pessoa que é muito forte, né? Essa mulher muito forte, muito capaz de cocriar. E é interessante a gente entender quando a gente fala de cocriação, que tudo é cocriação. A realidade que a gente não gosta também é uma cocriação nossa, baseada nas nossas crenças, nos nossos medos, no sentimento de não merecimento, da não permissão da vivência, né? Então, a cocriação até agora pode ser que tenha sido algo que foi, de certa forma, sofrido, né? Então, de certa forma, você criou uma realidade que trouxe realmente muito sofrimento para você. E sabe o que tá me deixando muito curioso? A sensação de que vocês precisaram estar num lugar de se sentirem fracassados, talvez a palavra, não sei se é exatamente a palavra que bate pra você, mas foi a palavra que me veio, para que vocês tenham coragem de fazer essa mudança, tá? Se tiver em Touro alguma coisa no mapa, depois dá uma escutadinha lá, porque lá eu falo alguma coisa também sobre isso, sobre o momento de você fazer as escolhas, tá? Então assim, tá aqui muito claro que o movimento de vocês, né, os 5 de espadas, os 6 de espadas, esse movimento dos 6 de espadas de ir pro novo, ele vem por conta de uma sensação de fracasso. Vem de uma frustração, vem de uma tristeza, de sentir que não deu conta de alguma coisa. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que é pegar leve, é não se julgar muito, é soltar um pouco o chicote, porque a gente não precisa pegar pesado com a gente, sabe? Se a gente já tá vivendo uma realidade que a gente não tá gostando muito, se a gente tá vivendo já uma situação que não tá fazendo a gente muito feliz, não faz sentido que a gente pese ainda mais no nosso sofrimento pela culpa, sabe? Pela culpa. Eu acho que o 6 de espadas, ele vem num lugar de tipo, quero deixar pra trás isso que não faz sentido, mas é um lugar de responsabilidade. Essa pessoa tá sozinha no barco, percebe? Ela tá sozinha. Ela fala assim, cara, eu entendi a minha função, eu entendi o meu papel, eu entendi que não dá mais pra ficar assim, não dá mais pra ficar dessa forma. Eu já sofri, mas assim, chega, sabe? Tá na hora de renascer. Seja qualquer motivo que levou você a essa frustração e a essa sensação de fracasso, tá na hora de você pegar a sua bagagem emocional, bagagem de conhecimento, a sua bagagem mental e falar, eu sou responsável por isso e eu sou responsável por construir algo diferente a partir daqui. E eu sinto que é isso, é focada no sucesso, né? Que esse 6 de paus com o 3 de paus traz pra mim que vocês estão focados no sucesso e no reconhecimento. Mas não é um reconhecimento das coisas que eu faço só para ser reconhecida, mas para que eu também reconheça as minhas vitórias, entende? Então, assim, é o olhar eu cansei de ficar presa aqui nesse lugar de fracasso e eu quero vivenciar essa vitória. E eu quero olhar para lá, porque ficar olhando para o fracasso não tá me ajudando, né? Olhando para o fracasso e ficando ali nesse lugar, eu continuo só a criar mais fracasso.
Quem nunca ouviu a frase, né? Que tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia é potencializado, ganha força. Então eu sinto que é isso. Pare de colocar tanta força nas frustrações. Pare de colocar tanta energia e do seu olhar, da sua atenção, dos seus sentimentos naquilo que você cocriou e não foi bom. E aí, trazendo essa coisa de plantar semente, né? Fica aqui uma reflexão. Se você tá plantando algo que você vê que não tá vingando, quanto tempo ainda mais você vai ficar ali olhando? Ai, poxa vida, não deu certo. Ai, que não sei o que lá. Quando a gente fala de semente, de algo externo, é tão mais simples a gente conseguir entender a hora de abandonar e a hora de seguir em frente. Né? Você planta 5 lá sementinhas, quem já plantou sabe o que eu tô falando. Colocou 5 sementinhas de tomate lá. Você vai escolher aquele que fertilizou melhor, que enraizou melhor, você vai pegar e vai plantar num vasinho maior. E ali você vai cultivar. Né? Você não vai ficar perdendo tempo naquelas que não estão com força, que não estão com energia. Então, cuidado onde você coloca a sua atenção, porque onde você coloca a sua atenção, você também coloca a sua energia. Aquilo cresce, entende? Ah, mas se eu colocar energia na plantinha, ela vai crescer? Não, mas cresce a frustração que aquilo te gerou. Assim como você cocriar e colocar energia naquela plantinha que está crescendo, vai potencializar e maximizar a sensação de estar vencendo, de estar, né, ter energia e o seu empenho reconhecido, né? E não é nem por ninguém, percebe? É por si mesma. É por si mesma. Vamos ver, o que mais que vocês precisam saber? O que mais tem que ser olhado por Gêmeos aqui? Ó, a carta da estrela. Cada estrela sempre traz uma frequência muito da espiritualidade, né? Espiritualidade guiando, ou seja, as coisas estão sendo apontadas para o caminho. Vocês estão sendo guiados para esse caminho. Vocês estão sendo guiados. Olha aqui, nossa senhora! Pá, pá, pá. Foram 3 arcanos maiores. Eu sou assim, gente, é meu jeitão, tá? Tô falando, de repente eu já pulei, já mudei. A estrela, tá? Eu faço a leitura de vocês como se fosse um funil, tá? É a forma que eu comecei a ler pro YouTube, foi intuitivo, e aí no YouTube eu sempre sigo dessa forma, tá bom? Então, para cada parzinho aqui que eu abri no começo, saiu mais um arcano maior embaixo. Eu achei muito interessante ver arcanos maiores, porque arcanos maiores não estão falando de uma coisa corriqueira do seu momento, estão falando da sua essência, de coisas muito profundas sobre você. Né? Então, quando eu falo da Imperatriz com o 10 de espadas, o 10 de espadas, ele fala de fim de sofrimento. E eu gosto muito desse tarô específico, porque o 10 de espadas não é feito aquela pessoa que tá com as 10 espadas enfiadas no sofrimento, morta. Aqui já mostrou uma pessoa que, pô, cansou de sofrer, levantou e tá seguindo em frente, porque é isso que quer dizer o 10 de espadas. Né? Tá dizendo que acabou o sofrimento, acabou a cocriação do sofrimento, acabou. Né? E aqui tá falando que é isso, a espiritualidade tá te guiando, né? Se agarre na sua fé, se agarre na sua intuição, se agarre na sua espiritualidade, se agarre por um caminho que às vezes se mostra para você. Então, de repente, algo aparece, algo brilha, algo chama a sua atenção, vá nesse lugar, vá para esse lugar, tá? Aqui na leitura do meio, quando eu trago 5 de espadas, 6 de espadas, que é aquele lugar de se sentir fracassado, a necessidade de se movimentar, olha o que cai aqui, o diabo. Ele manipula, percebe? Então você percebe que... E olha como vieram o mesmo tom das cartas, né? O mesmo tom, as 3 cartas aqui, ó, o mesmo tom. Né? As mesmas cores, assim, essa coisa meio verde, meio azul, meio melancólica, né? Um pouco mais pra baixo. Eu sei que são cores bonitas, tá, gente? Eu amo essas cores também. Mas você percebe que elas trazem um tomzinho um pouco mais de melancolia? Eu sinto que é isso, essa frequência do diabo falando assim, o que ainda te aprisiona? Né? E eu vou perguntar, tá, gente? Eu entrego o negócio completo. Eu vou perguntar o que ainda tá te aprisionando para que você não consiga se desenvolver, para que você não consiga sair desse lugar de fracasso? Por que ainda você deixa que frequências externas, que energias externas, que pensamentos externos, até às vezes sabe aqueles pensamentos intrusivos que são a nossa fala, falando, ai, eu não dou conta, ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, prendendo você, dificultando que você saia do sofrimento para ir para esses 6 de espadas, que é o caminho, que é o novo, que é o seguir, sabe? Então observa o que ainda te aprisiona, porque isso pode ser espiritual, sim, também para algumas pessoas, isso é uma leitura geral, para algumas pessoas isso pode sim ser espiritual, mas também para algumas pessoas, às vezes é um padrão que precisa ser quebrado e precisa ser rompido. Né? Por que eu ainda fico aqui alimentando coisas que já não fazem mais sentido, tá? E aí, para algumas pessoas aqui, talvez trabalhar divórcios energéticos com pessoas que vocês se sintam aprisionados seja muito interessante, tá? Seja muito interessante.
Então, assim, dá pra você trabalhar diretamente um divórcio energético com alguém, se você sente que é uma relação que te segura, esse relacionamento, é pai, é mãe, é sentir que eu fracassei, ou sentir que eu frustrei alguém, né? Dá pra trabalhar essa questão de romper com pessoas específicas, ou se você quiser trabalhar só a frequência dessas dependências, também dá pra participar de rituais coletivos, caso tenha interesse. Aqui na descrição tem o contato, tá? Do meu Instagram e do meu WhatsApp, se quiserem saber mais. Mas de qualquer forma, trabalhem esses vínculos, caso você sinta que seja o seu caso, tá? Não é pra todo mundo isso. Para algumas pessoas é só essa percepção de um padrão, dessa mente que fica sabotando. Então observa, tá? Observa. E olha que legal, eu falei das cores, né? Eu falei dessas cores que trouxe tudo essa melancolia, essa dificuldade através dessa frequência. Eita! Do diabo aqui que aprisiona, né? Em seguida, vem a carta do carro, bem embaixo dessas outras duas, que é o que eu falei pra você, que é a carta do 6 de paus e o 3 de paus, que são cartas de paus, que estão ligados à energia, à intuição, a movimento. E olha a carta do carro, a soma das cores. Engraçado, né? Veio muito perfeito. Então, assim, você toma o direcionamento da sua vida, porque a carta do carro é isso. E vou falar uma coisa, gente. Às vezes a gente acha que tomar as rédeas alguém vai vir me dar uma resposta e aí eu vou seguir. Não, 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 não. Tomar as rédeas é você decidir pra onde quer ir. Tomar as rédeas é você falar, é isso que eu vou fazer. E eu acho muito legal porque a carta do carro, ela sempre traz o branco e o preto. O cavalo branco e o cavalo preto. Sempre traz essa imagem da luz e da sombra, né? E ela é um lugar de domínio, de autodomínio. Eu consigo identificar as minhas carências, eu consigo identificar essa necessidade, às vezes, de querer me aprisionar nas pessoas, de querer agradar, de querer não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu tenho para oferecer no mundo, e eu sei aquilo que eu desejo viver, e eu preciso tomar as rédeas da minha vida para conseguir caminhar, né? Então aqui é bem esse lugar. A espiritualidade está te convidando. Você tem força para tomar as rédeas e esse é o caminho, esse é o direcionamento para você. Só que você fica preso nesse diabo aqui que te manipula, né? Ou seja, nessa sombra que te manipula. Para você caminhar, você tem que dominar a sombra. Se a sombra te domina, você fica estagnado, entende? E por sombra, gente, entenda, eu não sou essas pessoas que ficam falando, nossa sombra é uma coisa ruim, é uma coisa horrorosa, a gente tem que, né, cuidado com a sombra. A sombra é a nossa carência, é aquilo que a gente não vê sobre a gente, sabe? Aquilo que eu não consigo entender sobre mim, isso é minha sombra. Eu não sei se eu sou uma pessoa que tem valor ou não, então eu fico buscando que as pessoas me valorizem e dessa forma eu acabo manifestando as minhas sombras de uma forma mais intensa. Então a sombra é o que eu não vejo de mim, o que eu acho que eu não tenho e como eu manifesto isso pro outro. Eu acho que é essa questão que é legal você olhar, né? O que ainda tem em você que você acha que você precisa que venha de fora, que você espera do outro, as dependências, o não se sentir bom o suficiente. Qual que é essa sombra ainda que precisa ser olhada, tá? Eu vou perguntar aqui pro baralho, com relação a essa sombra, o que precisa ser visto. Lembra que isso aqui é uma leitura geral, pode ser que a resposta disso não bata exatamente com você, mas que seja o seu caso ainda, tá? Mas eu vou ver de forma geral qual é a maior dificuldade aqui dos geminianos, ou da maior parte dos geminianos. Vamos lá. Eu acho que é a dificuldade de sentir que as coisas são justas é uma das coisas que eu vejo aqui. E a necessidade de desapego. Quer ver? Vamos lá. Nossa, tem muitas informações aqui, gente. Tem muitas informações. Talvez eu esteja falando com várias pessoas diferentes, ou talvez você consiga perceber que isso tudo faz parte de você, tá? A leitura vai ficar um pouquinho maior do que as outras que eu tenho costumado fazer, mas eu acho que é interessante e importante passar essa informação, tá bom? Então, assim, eu sinto que uma das grandes dificuldades é confiar na vida, é confiar nessa troca justa que as coisas acontecem. E eu não tô falando de justiça de fato aqui, tá? Eu tô falando de entender que as coisas são todas um fluxo e que eu vou fazer e eu vou receber. E é confiar nisso e ter a força e a coragem para agir nesse lugar. De eu faço porque eu tenho certeza que o retorno é garantido. Eu dou porque eu tenho certeza que isso tem um retorno. Eu não faço para receber, mas eu tenho essa certeza absoluta de que esse é o fluxo, né? Então, para algumas pessoas, isso aqui é uma questão, tá? Para outras, pode até ser que some essa primeira questão com a segunda, porque a segunda questão que eu vejo são pessoas que precisam soltar apegos, né? Soltar apegos. E eu não tô falando de apegos bobos, tá? Às vezes apegos em dúvidas, de faço ou não faço, me entrego ou não me entrego, me apegar naquilo que eu sinto que aquilo que eu sinto que ainda é pra mim, entende?
E eu peguei mais uma carta aqui só pra fechar isso aqui. E olha que legal, né? Veio a carta do mundo. É isso. Tem coisas que já cumpriram o seu ciclo na sua vida. Tem coisas que já cumpriram o ciclo. Seja ideia, seja algo que você queria fazer. Eu sinto que é pra você entender que o desapego é desapegar do velho e se permitir fazer algo novo. Então, se tem algo novo que você deseja fazer, chegou o momento de colocar isso em prática, sabe? Porque veio a carta do louco aqui e a carta do mundo. É a última e a primeira, entende? É a carta 21 e a carta 0. Né? Então, é a carta que finaliza os ciclos. E a carta que se joga no novo, no desconhecido, com todas as possibilidades do mundo. E aqui eu vou te fazer um outro convite. Desapegue-se das dúvidas e se entregue para aquilo que o seu coração te chama. Porque tem aqui, né, a carta dos amantes. A carta dos amantes, ela representa a dúvida, muitas vezes. Só que ela sempre faz um convite para falar assim, o que seu coração tá pedindo? Você sabe o que você realmente quer, né? Então, assim, talvez essa miolo aqui faça sentido com a primeira parte, que é, você precisa entender que se você ama, se você faz com prazer, se te brilha o coração, não tem como dar errado. O fluxo vai existir. Você não faz você faz porque é bom pra você, entendeu? E você simplesmente vai ter o retorno. Então, talvez para esse aqui, o primeiro seja a questão de você acreditar naquilo também, né? E olha que coisa, né? Veio aqui os 10 de copas com o 4 de copas. Outra coisa para se tomar cuidado aqui, se você quer viver o novo, é entender que muitas vezes a felicidade, as coisas, a abundância tá aí na sua porta, mas você precisa deixar entrar. Às vezes a gente fica olhando pro que perdeu, olhando pro que não tá aqui, olhando pro que não consegue, olhando pro que não, né? Ai, não tô conseguindo resolver esse problema. Ai, essa pessoa não quer estar comigo. Ai, esse trabalho não tá se desenvolvendo da forma como eu gostaria. E você não consegue olhar para aquilo que você tá recebendo, que é lindo e maravilhoso. E o que você tá recebendo é isso. O que você está recebendo é o 10 de copas. O que você está recebendo, o que está sendo entregue para vocês como amor, como relacionamento, como projeto, como ideia, como, sei lá, como você sentir que é, né? Aquilo que seja pro seu momento. Ele tá sendo ofertado. Ele tá aí. Ao invés de viver, você tá aqui. Ah, tô fracassada. As coisas não deram certo. Cuidado, gente. Essa questão do diabo te prender nesse lugar, muito tem a ver com isso. Às vezes você tá tão presa nesse sentimento de tristeza por conta das coisas que... eu me frustrei no trabalho, me frustrei no relacionamento, me frustrei com tal pessoa, me frustrei numa amizade, me frustrei com um amor, que tá aqui. Olha o pote, o quanto brilha desse 10 de copas, que é o ápice. E você deixa de viver aquilo que é maravilhoso, porque tá ali, mas as coisas que eu não tenho. Poxa, às vezes aquilo que você tem vale 10 vezes mais. Entende? É como você fala assim, eu troco 10 piritas, eu não tenho 10 piritas, mas eu tenho uma barra de ouro. Poxa, você vai ficar triste porque as piritas não estão ali? Entende? Então, o olhar, é mudar o olhar. E você se abrir para realmente olhar para situações como todas as situações capazes de te fazer muito feliz, de desenvolver muitas coisas boas, tá? Então, muda o teu olhar aí, muda o teu foco, porque com certeza chegou o momento dessa plantio de sementes, tá? Chegou o momento de plantar a nova vida, de receber, independente de que área da sua vida você esteja desejando vivenciar essa felicidade, isso vai chegar, isso está no seu caminho, basta você se abrir, tá? Basta você se abrir e se permitir se entregar, se entregue para o amor. E eu não estou falando só para pessoas, entende? Se entregue para aquilo que o seu coração está te chamando de viver. Vai viajar, vai abrir um negócio, vai fazer um curso, vai se relacionar com alguém, vai criar uma marca, vai fazer alguma coisa, O que seu coração chama? O que está sendo ofertado? A gente precisa aprender a usufruir mais daquilo que chega pra gente. E sofrer mais não, desculpa, olha que coisa, né? Talvez a crença de vocês esteja aí. E sofrer menos por aquilo que não está mais. Entende? Sofrer menos pelo que não tá dando certo. E se permitir ser mais feliz por aquilo que dá ou por aquilo que se apresenta. Porque a vida é isso, a vida é só o presente. Ela é só o presente. Se você tivesse só hoje para viver, com aquilo que você tem, duvido que você não usufruiria da melhor forma possível. Duvido que você perderia a oportunidade. Se falassem, você só tem a oportunidade hoje, decide hoje, o que você vai fazer? Você vai chorar por isso ou você vai viver isso? Você vai reclamar porque não tá dando certo ou você vai tentar algo novo? É só hoje, hein? O seu amanhã depende do agora. E no fundo, gente, a vida é isso, viu?
No fim, a vida é isso. Porque você tá colhendo algo que você plantou lá atrás. E o que você vai viver amanhã depende das suas escolhas de agora. Tá bom? Espero ter feito sentido. Vamos lá. Pegar um oráculo para fechar a leitura de vocês. Carta do foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. É bem isso. Para de ficar olhando para os problemas e para as ideias, ir lá e foca em algo só. O que o coração chama? Vai lá e faz. Tá bom? É isso, meus queridos. Fiquem de olho. Tô postando praticamente todo dia aqui no YouTube agora. Voltei de vez, tá? Então, deixa aí uma curtida, um comentário se fez sentido pra vocês. Me segue, porque em breve tem mais. Tchau, tchau.